Cadê o povo mais feliz da terra? Aplauda ao Senhor aí, aplauda ao Senhor aí, ó. Aleluia. Graça e paz, amada igreja do Senhor, boa noite. Que bom estarmos juntos nessa noite, amém? Jesus vive e reina e voltará. Louvado seja o Senhor. Eu quero que você curva a sua cabeça, que você feche seus olhos por um minuto. Às vezes nos deparamos com o domingo, mas já preocupados com a segunda. Viemos para um culto, para cultuar o Senhor, para adorar o Senhor, mas o nosso coração já está conectado na segunda, com a preocupação da semana. Eu quero que você, eu e você nessa noite, nós nos entregamos a Ele totalmente neste lugar. Que você se esvazie das preocupações. Talvez a semana não foi tão boa, as notícias não foram tão boas. As coisas não aconteceram como você pensou. Eu quero que você agora se esvazie. Que você conecte agora o seu coração, a sua mente e os seus ouvidos, aquilo que o Senhor vai falar conosco através da pregação da palavra. Deixa eu ministrar de louvor, ministrar com os instrumentos agora, essa introdução dessa canção. E quando você vai falando com o Senhor aí, Deus, fala comigo agora. O Senhor não me trouxe aqui à toa nessa noite, o Senhor me trouxe aqui para falar comigo. Fala, Espírito Santo, eu estou com saudade de ouvir a Tua voz. Fala, Espírito Santo, eu estou com saudade de ouvir a Tua voz. Faz tempo que eu não escuto a Tua voz. Estou com saudade dos momentos de choro, de intimidade. Amado Espírito Santo, nós te damos a liberdade neste lugar para falar e ministrar ao nosso coração a Tua palavra. Em nome de Jesus, Espírito Santo, venha ao nosso encontro nessa noite. Fala conosco através da Tua palavra aqui. Ministra um renovo ao nosso coração, ministra vida. Ministra esperança, ministra fé. A Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Nessa hora nós iremos nos conectar ao Senhor, na exposição bíblica da Tua palavra, meu Pai. Tira de nós agora o cansaço, as distrações, as preocupações do amanhã. Nossos ouvidos estejam sensíveis para ouvir a Tua palavra. Nosso coração seja quebrantado agora, meu Pai, para ouvir aquilo que o Senhor quer falar, ensinar, direcionar através dessa palavra, Pai. Como o Senhor falou comigo nesses últimos dias, por essa palavra. Abre o nosso entendimento, ó Deus, que nós possamos sair daqui totalmente cheios a Tua palavra, renovados pela Tua presença. Nós te adoramos. Até aqui o Senhor ministrou em nós, continua ministrando a partir de agora, mais uma vez. Nós oramos assim em nome de Jesus. Você pode concordar dizendo um amém? Abra comigo a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2. Obrigado, Ministério de Louvor, obrigado. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 1. Eu quero ser muito breve com você nessa noite. Já coloquei meu time aqui para não passar do tempo. Você que gosta aí de titular uma palavra, você vai escrever aí. O título dessa palavra é Sim Outra Vez. O chamado de volta ao primeiro amor. Thaís e eu tivemos aí alguns dias aí de descanso, de férias. E viajamos um pouco, descansamos. Bom estarmos de volta aqui para cultuar o Senhor junto com vocês. E nessa viagem nós tivemos o privilégio
de participar de uma cerimônia de casamento em São Paulo, em uma renovação de alianças, bodas de ouro, 50 anos de casado. Que bênção, que bom foi viver esse momento ali, poder abençoar aquela família, ter aquele momento de festa. E naquela noite ali, naquele sábado frio em São Paulo, e dizer sim outra vez na renovação dessa aliança, naquele casamento de 50 anos, da troca de aliança, da renovação dos votos. O Senhor falou comigo através disso, sim outra vez. Hoje, o que te traz aqui neste lugar? Qual é o sim que você precisa dizer nesse tempo? Qual é o sim que você precisa dizer nesse tempo? Talvez o sim que você precisa dizer nesse tempo é o sim para o seu casamento. Talvez o sim que você precisa dizer, talvez o sim que você precisa dizer novamente é para a tua fé. Olha aqui para mim. Talvez o sim que você precisa dizer é para o teu chamado. Talvez o sim que você precisa dizer de novo é para a tua fé, para a alegria, para a esperança. Qual é o sim que você precisa dizer de novo nessa noite? Qual é o sim do outra vez? E Deus te traz aqui, irá ministrar em nós isso. Sim outra vez, o chamado de volta ao primeiro amor. Olha que diz esse livro escrito por João, Apocalipse capítulo 2. Primeira carta das 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia. A primeira igreja aqui, direcionada ao anjo da igreja de Éfeso. Uma igreja triunfante, uma igreja vibrante na doutrina, uma igreja forte, uma igreja que tinha obras, uma igreja que lutava, uma igreja que era viva. Mas havia um problema no meio da igreja. Havia uma situação ali que teve que escrever para isso. Olha o que diz aí, ó. O anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Uau! Só elogios até aqui, que bênção. Mas as coisas começam a mudar a partir do verso 4. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Verso 5: lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais também odeio. Verso 7 e último, para encerrar nossa leitura aqui: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Glória a Deus por essa palavra. Sim, outra vez, o chamado de volta ao primeiro amor. Essa carta é escrita 95 depois de Cristo, onde a igreja vivia momento de perseguição. Apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, por causa da pregação da palavra, ele escreve isso sob inspiração do Espírito Santo e traz essa revelação. A primeira carta direcionada à igreja de Éfeso, ela é direcionada a ela. Sabemos que era uma igreja forte, como já foi falado, mas estava se esfriando no seu amor devocional por Cristo.
A pergunta que eu fiz para mim nesses dias: como está o meu amor por Cristo? Será que realmente hoje eu estou vivendo ainda aquilo que eu experimentei lá 16 anos atrás, quando me apaixonei por Cristo e pela tua palavra? Deus, Ele está no nosso meio, amém? Quantos creem que Deus está aqui? E Deus é um Deus de amor, amém? A tua palavra diz: Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o teu único filho. Glória a Deus por isso. Deus é um Deus de amor, amém? A igreja vivia aqui uma doutrina forte, tinha obras fortes, mas sem amor. Uma igreja, ela pode viver até a sua doutrina forte, mas sem amor vira religiosidade morta. Analisamos aqui o texto bíblico, verso 4 e verso 5 novamente, vai ser projetado, ou você pode ler na sua Bíblia. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Você abandonou. Aqui, deixaste o primeiro amor, nessa tradução aqui que eu estou usando, esse primeiro ponto, quer dizer que aqui não aconteceu de um dia para a noite, foi se perdendo ao tempo. É algo diário, é todos os dias. É algo que você vai deixando para trás, de lado. Na sexta-feira, os jovens fizeram um momento de fogueira, de adoração lá no campus Chamar. Quero dar os parabéns aos jovens envolvidos ali. Não pude estar presente, mas não porque eu não sou jovem, porque realmente eu não pude estar lá mesmo, por causa disso. Sou jovem ainda, né? Acabei de completar 37 anos. Novo, né? Muito novo. Mas ontem eu estive lá à noite para orar um pouco, lá no nosso terreno. Fui lá no local onde eles fizeram lá a fogueira. 24 horas depois daquele momento, ainda tinha lá as cinzas. E deparamos que chegamos perto das cinzas, ainda havia calor. 24 horas depois daquele momento de brasa, de fogo, havia ali ainda as cinzas com calor. Eu me lembro que o pastor Micael falou assim: vamos buscar os marshmallows para a gente fazer. E o pastor Felipe falou assim: não dá certo mais. Não dá mais para fazer aqui isso. E naquela hora veio uma direção ao meu coração. Muitos de nós estamos assim, como cinzas. Ainda acreditamos que há fogo dentro de nós, mas um só sopro nos dissipa, nos leva para longe. Seria necessário de novo, naquele lugar, mesmo havendo ainda um pouquinho de fogo, de calor, novamente colocar ali a fogueira, colocar de novo ali a madeira e reacender de novo, voltar de novo àquela chama. Quantos aqui conhecem pessoas que depois da pandemia não voltaram mais para a igreja? Não levanta a mão. Não é para levantar a mão, mas já levantou, amém. É um sopro e sai para longe. Aqui, João fala: vocês abandonaram o primeiro amor, deixaram o primeiro amor. O sistema teológico aí está implantado, mas vocês deixaram a paixão, a intimidade e a entrega. O amor aqui, ele pode incluir o amor por Cristo, o amor pelos irmãos, o amor por almas. É algo gradual, é um processo gradual. O verso 5 traz para nós alguns imperativos. Lembra-te e arrependa-te. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrependa-te e pratica as primeiras obras. Lembra-te, a memória é a chave do arrependimento. Jesus nos convida, nós como igreja, a olhar para trás, para o tempo em que havia fervor e paixão. Como está a sua motivação hoje em estar na presença de Deus? Em estar junto com os irmãos, em poder participar de uma vigília, de um momento de adoração. O outro imperativo aqui é arrependa-te. A palavra arrependimento significa mudança de mente, mudança de atitude, mudança de direção. E por último aqui, pratica. Voltar ao primeiro amor não é só algo emocional. Muitos de nós queremos viver algo das emoções. Viemos para um culto e se não nos arrepiarmos, o louvor não foi bom.
Se não chorarmos, a palavra não foi boa. E queremos viver esse arrependimento de uma forma emocional. Queremos chorar, queremos nos arrepiar, queremos sentir, mas arrepender e praticar e voltar ao primeiro amor é algo prático, diário, de decisão, de uma vida de oração, de comunhão, de serviço e de santidade. Eu posso ouvir um amém por isso? Precisamos tomar alguns cuidados para esse tempo. E nós vamos ler um pouquinho aqui o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Primeira coisa que a gente precisa compreender para esse tempo, é um tempo de frieza e afastamento. É um tempo de frieza e afastamento. Não podemos negar isso. Um tempo de frieza e afastamento. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, Paulo aqui escreve ao seu discípulo, seu filho na fé, um jovem pastor, Timóteo, aquele menino ali empolgado, e fala para ele assim: olha, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Apostatar da fé, o abandono da fé. Aquilo que era em nós verdade, não se torna mais verdade hoje. Aquilo que nós acreditarmos antes, hoje não é mais aquilo que acreditamos. Por obedecer a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Vivemos dias de relativismo espiritual. Muitos trocam a verdade pela conveniência. Estamos em dias onde a verdade deixou de ser buscada e passou a ser moldada. Nós moldamos as nossas verdades. Por exemplo, eu acredito que o Flamengo é o melhor time do mundo. Alguns podem até concordar comigo. Quem concorda comigo, levanta a mão. E, tem mais 1, 2, 3, tem uma grande maioria. A verdade moldada a mim. Alguns acreditam que é o São Paulo. Por ter 3 títulos mundial, não sei o quê. Lá está um cruzeirense com a camisa aqui hoje. Acha que é líder brasileirão, acha que é o melhor do mundo. É uma verdade moldada a ele. Trazendo aqui um exemplo para nós brincarmos um pouquinho, mas é isso que acontece. As verdades são moldadas a nós, aquilo que nos convém. Por exemplo, antes que era absoluto, hoje passa a ser questionado. Antes o que era pecado, agora é liberdade. Mas Deus não muda, amém? E a palavra dele não muda, glória a Deus por isso. Romanos 1, capítulo 25, fala a respeito desse perigo do tempo de frieza e afastamento. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Olha que perigo isso aqui. Mais um tempo de frieza é a questão do amor. Lá no sermão profético, no princípio das dores, Mateus capítulo 24, no verso 12, fala que no fim dos tempos, o amor de muitos, por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. O amor se esfriou. Não nos preocupamos mais um com o outro. A distração que o mundo nos oferece, os prazeres, a superficialidade da fé. Vivemos uma fé superficial, ou simplesmente distraídos demais, ou ocupados demais para Deus. É uma fogueira apagada. É uma fogueira apagada. Assim é o coração de muitos que está dentro da igreja. Assim eu fiz essa pergunta para mim, nesses 15 dias de férias. Fiz, como está meu coração? Como está o chamado pastoral? Muitos hoje vivem nesse tempo dentro da igreja, machucados, feridos, decepcionados, por falsas promessas, por falsas profecias, por falsas doutrinas, e não vivemos aquilo que Deus tem para nós. Será que hoje nós estamos servindo com alegria, ou só assistimos um culto e não queremos nos envolver? Será que entre nós aqui existe alguém assim,
ferido, machucado, decepcionado pela doutrina, pelo movimento eclesiástico, eu quero que você curva a sua cabeça, feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração para toda a igreja agora. Pai, em nome de Jesus, Tu és Jeová Rafa, o Deus da cura. Eu oro ao Senhor nessa noite, neste lugar, debaixo da Tua direção aqui, Espírito Santo. Eu oro por cada homem, por cada mulher que está aqui presente, nesse templo, nessa noite, aqueles que estão ao vivo conosco. E aqueles que irão nos assistir, ó Deus, nas nossas plataformas, ó Deus, que irão transmitidas e gravadas. Deus, se existe alguém entre nós feridos por doutrinas, por enganos, feridas por palavras, ó Deus, por falsas profecias, Senhor, nessa noite vem com cura, vem com bálsamo sobre cada coração aqui. Vai retirando as sementes malignas que um dia foram colocadas. Vai retirando as sementes de engano que foram colocadas, ó Pai, e coloque de novo em nós, ó Deus, um coração sarado, curado, para buscar a Tua presença. Assim eu oro e ministro toda a Tua igreja, em nome de Jesus. Você pode concordar dizendo um amém? Você pode dizer um glória a Deus? A segunda coisa é sobre o perigo de sair do propósito. O perigo de sair do propósito. A Bíblia conta em Juízes capítulo 16, a história de um nazireu, Sansão. Um homem forte, um homem valente, um homem que destruía os seus inimigos, um homem separado por Deus para fazer a diferença, um homem que destruía tudo, mas Sansão desobedeceu. Sansão foi seduzido. Sansão perdeu o propósito e foi destruído. A Bíblia conta em Juízes capítulo 16, verso 20, já o final dessa história, mas no verso 1, vai contar que a hora que ele foi lutar com os fariseus, ele dormiu com uma prostituta. Sedução. Aqui, ele estava deitado no colo de Dalila, seduzido por causa de prazeres. A história conta que Dalila tentou, a narrativa bíblica, né, não é história, a narrativa bíblica conta que Dalila tentou tirar dele todos os segredos, porque da onde vinha a força dele. E ali Sansão tentou enganá-la 1, 2, 3 vezes, mas chegou no verso 20, assim diz a palavra que está aí para você acompanhar. Então ela gritou: Sansão, os filisteus têm vindo aí. Ele despertou do sono. Olha só, um guerreiro se despertou do sono. Ele saiu para a batalha, mas diante o colo da sedução estava dormindo. Já tinha perdido o propósito. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Perigo. Algo aqui que me fez refletir. Quantas vezes lutamos, estamos na batalha espiritual e nós não estamos mais conectados no propósito. Longe de Deus. Vazios de Deus. Sansão aqui, essa queda de Sansão representa um padrão básico da desobediência, da sedução, da perda do propósito e da destruição. Sansão ficou cego. Muitos estão cegos de forma espiritual. Trocaram o chamado por desejos momentâneos. Deixamos o propósito, nos tornamos vulneráveis ao engano e à escravidão emocional e espiritual. O perigo de um coração vulnerável ao mundo é a porta para a destruição. Todas as vezes que nós ficamos vulneráveis, é uma porta para a destruição. Isso em todas as áreas. Quando nos tornamos vulneráveis no casamento, situações acontecem para destruir o casamento. Quando nos tornamos vulneráveis financeiramente, situações acontecem para nos matar, destruir de forma financeira.
Assim em todas as áreas. Mas Deus traz a verdade para mim e para você hoje, amém? A palavra aqui de correção não é para julgamento, é para chamar de volta. Lembra-te, arrependa-te e pratica de novo as boas obras. Volte ao primeiro amor. João 8,32 nos fala: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Posso ouvir um amém por essa palavra? Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra nessa noite? Quando negamos essa verdade, quando negamos a verdade, caímos em cativeiros espirituais. Quando alguém se afasta do propósito de Deus, não perde apenas a direção, perde também a identidade. Juízes 16 falou de Sansão, um homem que era guerreiro, forte, cabeludo, mas perdeu não só a força, perdeu o propósito e perdeu a identidade. A Bíblia fala de Lucas capítulo 15, do filho pródigo, saiu de casa, desobedeceu, seduzido pelo mundo, perdeu o propósito e também perdeu a identidade. Ele perdeu tanta identidade que ainda falou assim: olha, eu vou voltar para a casa do pai e vou falar para o pai assim: pai, me trata como um dos seus servos, um dos seus escravos. Perdeu a identidade de filho. A maior tragédia, meus amados, que me escutam nessa noite, não é cair, mas é continuar andando fora do propósito. O grande tragédia não é cair. A Bíblia fala que aquele que está de pé, vigie para que não caia. Vamos vigiar para não cair, mas a grande tragédia não é só cair, mas é continuar andando fora do propósito, achando que está tudo bem. Está tudo bem, pastor, não aconteceu nada. Uma pergunta que eu faço para você, para mim, que eu fiz para mim, que eu faço para a igreja hoje, para orar com você agora também: você ainda sabe o que Deus te chamou para fazer? Mais uma vez, curva a sua cabeça, feche os teus olhos, eu quero fazer uma oração. Pai, eu oro para que haja alinhamento agora do propósito ao coração da tua noiva que aqui me escuta. Senhor, em nome de Jesus, tira entre nós aqui o espírito de desobediência, todo espírito maligno de sedução, que tenta matar os profetas desse tempo, que tenta calar a voz profética, que tenta calar a voz da igreja, nós anulamos agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós oramos para que haja alinhamento do propósito, ó Pai, para aqueles que estão caídos hoje, que eles sejam levantados mais uma vez para cumprir o propósito, para dizer sim outra vez para o chamado. Em nome de Jesus, assim eu oro para a glória de Deus. Você pode dizer um outro amém? A terceira coisa, já caminho para o fim. Já começa agora a pregação ficar um pouco melhor. O terceiro ponto é que a graça de Deus nos proporciona dizer sim outra vez. Aleluia! A graça do Senhor nos alcança. A misericórdia do Senhor nos se renova a cada manhã. Aleluia! Louvado seja o Senhor. A graça de Deus nos chama para dizer sim outra vez. Aleluia! Oséias capítulo 14. Esse momento aqui, a palavra profética para Israel. Israel vivia uma profunda apostasia, envolvido com idolatria, envolvido com alianças políticas, com nações pagãs e uma injustiça social. O livro de Oséias é um chamado intenso ao arrependimento, mas também um retorno à fidelidade com Deus. Oséias capítulo 14, vamos ler o verso 1 e 2, que já vai ser projetado aqui. É uma palavra profética de restauração para Israel. Apesar das quedas, Deus é um Deus de amor e nos chama de volta. Amém? Amém, igreja? Oséias capítulo 14, verso 1. Israel, volte para o Senhor seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Ainda há tempo de voltar, amém?
Ainda há tempo de voltar, ainda há tempo de recomeçar, ainda há tempo de reconectar ao propósito e viver todas as promessas de Deus. Será que alguém pode concordar dizendo glória a Deus aí? Glória a Deus. João capítulo 21. Conta aqui o sim de Pedro. 3 sims de Pedro. Antes houve 3 nãos de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. E aqui então, João 21, mostra Jesus restaurando Pedro, restaurando o chamado, que havia negado o mestre por 3 vezes, e foram 3 sims que representou o amor que restaura. João 21, 15 a 17, diz assim a palavra do Senhor. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse, apacenta os meus cordeiros. 16, Jesus perguntou outra vez, segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado a 3ª vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Hoje Deus está chamando eu e você, mesmo que dentro de nós ainda há corações, há feridas, há traumas, há frustrações, para dizer sim de novo para Ele. Dizer sim de novo ao chamado. Entender que toda queda espiritual, toda queda que nos leva, e a causa dessa queda ao pecado, é resultado de um distanciamento da presença de Deus. E o retorno para voltar, aquilo que João escreveu o Apocalipse, olha, arrependa-te, lembra-te, arrependa-te e volte à prática, às primeiras práticas. A primeira reconhecimento é o pecado. Caímos por causa dos nossos próprios pecados. E achamos que podemos resolver com sacrifícios modernos. Quais são os sacrifícios modernos, pastor? A presença física em um culto. Doações, status religioso. Deus continua buscando aqueles que o adoram e adoram em espírito e em verdade. Essa 4ª e última coisa, para encerrar e orar com você. Se o louvor já quiser ir ministrando, fiquem na liberdade. Permanecer na fé até o fim. Permanecer na fé até o fim. Uma grande questão que precisamos responder para nós. Se Jesus voltar amanhã, aonde eu estarei? Mas se Jesus não voltar amanhã e chegar a minha hora de ir, onde estarei? Apocalipse capítulo 2, verso 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. É possível sim, permanecer até o fim. É possível sim, permanecer até o fim. Mas também alguns alertas, como diz Gálatas capítulo 5, versos 7 a 10. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar, obedecer à verdade? Vocês vinham correndo bem, estava caminhando bem, estava vindo, estava crescendo na fé, estava tendo experiência com Deus, estava liderando célula, tinha chamado para pastor.
Quem foi o que, volta lá para mim, quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão, verso 8, não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E esse fermento, ele tem roubado de nós as disciplinas básicas de todo cristão. As disciplinas espirituais básicas de todo crente. A oração, a leitura bíblica, o jejum e a comunhão com a igreja. Essas doutrinas, esses fermentos têm nos levado para longe dessas disciplinas. Não gastamos mais tempo para orar, não lemos mais a palavra, não temos mais tempo de jejum, não caminhamos mais com a igreja. E escutamos assim: não preciso ir à igreja, porque eu sou a igreja. São as frases que ouvimos. Me assusta. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: ore sem cessar. Orem sem cessar. Orem sem cessar. Repita comigo: orem sem cessar. Não escutei. Orem sem cessar. A leitura bíblica, o Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés, aleluia, lâmpada para os meus pés, e a tua palavra é luz para os meus caminhos. Muitas vezes estamos caminhando por lugares escuros, porque deixamos de praticar a palavra de Deus. O jejum, a comunhão com o corpo, Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora, que vocês já veem, que o dia se aproxima. Assumir uma vida, disciplina espiritual, não é um sentimento. Sentir de Deus que agora eu preciso ter uma disciplina espiritual. Não, nós não precisamos sentir, nós precisamos decidir. Permanecer não é um sentimento, é uma decisão. E concluo nessa noite, dizendo para você, no momento que você diz sim novamente, sim para o seu chamado, sim para o seu casamento, sim para os seus sonhos, sim para Deus, sim para a sua fé, há um som diferente ecoado no céu, e as promessas de Deus são liberadas de novo para mim e para você. Posso ouvir um glória a Deus? O céu se movimenta, o propósito é reacendido de novo. Aleluia! E o Espírito Santo de Deus está aqui para acender de novo a chama do primeiro amor. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Sentado como você está, curva sua cabeça, feche seus olhos, deixa essa canção ministrar ao teu coração, em nome de Jesus.